Fala pessoal, então nos vídeos anteriores nós descrevemos ali o problema do grid word e a gente conseguiu entender bem o papel das ações, dos estados e das recompensas e que nos levou a encontrar ali uma convergência utilizando um sistema de equações e a gente conseguiu exatamente mapear a probabilidade de recompensa, claro, em função de um gama para cada um daqueles estados. Agora vamos lá. Eu já venho falando em algumas vezes de seguir uma política pi, e isso não foi definido, e é agora que ele começa a ser definido, né? Então vamos definir aqui o conceito de políticas ótimas. Opa, vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, em preto, e depois o magenta eu uso para realçar as coisas. Políticas ótimas. Beleza, então vamos desenhar aqui um gráfico. Vamos lá. E aí eu vou pintar aqui, por exemplo, agora sim, né? Uma política, por exemplo, P2. E eu vou pegar aqui o magenta e fazer uma P1, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o value, ou seja, o valor para cada estado. Então, eu tenho diversos estados e, seguindo uma determinada política, aquela do grid word era uma política determinística. A gente encontrou ela. Alguns problemas não vai ser tão fácil assim. A gente tem uma condição, em geral, para problemas que, vamos lá, há pelo menos uma política ótima. Essa é uma condição. A outra condição é nem sempre há uma única melhor política. Então, há pelo menos uma política ótima sempre, pelo menos uma. Nem sempre há uma única melhor política, tá? Então, às vezes tem uma única, às vezes tem mais de uma. Nesse caso, a gente tem dificuldade de dizer aqui qual será a melhor, porque, por exemplo, em alguns momentos, elas P1 igual a P2, nessa região aqui, olha, P1 maior do que P2, e aqui, na verdade não, né? Eu estou escrevendo tudo errado aqui, ó. Aqui eu tenho P2 maior do que P1 nessa região aqui, e aqui, em uma ampla região, eu tenho que P1 maior do que P2. Então é difícil a gente definir aqui ainda qual seria a melhor política, né? É claro que em algum momento, por exemplo, vamos desenhar uma outra situação aqui. Eu tenho value, eu tenho state, e aí aqui eu vou desenhar, por exemplo, o orange. Vou pegar um verde aqui, vou desenhar. Então aqui eu tenho P1 e aqui eu tenho P2, né? Em geral, o que eu posso dizer aqui? Que P1 é maior ou igual a P2. Eu teria um caso de política ótima única se eu tivesse uma política P aqui, assim, ó. Seja ela qual for,
e aí eu teria o que a gente chama de π estrela. Essa seria ótima. Então, é uma convenção chamar de π estrela a melhor política. Qual é a melhor política? A melhor política é aquela que tem os valores nos estados maiores para todos os estados. Então, para cada value recebido, ele é sempre maior do que qualquer outra política para aquele mesmo estado. Então, os valores dele retornam um valor maior. Então, há pelo menos uma. Então, quando ela é a única, ela é a política ótima π que a gente encontrou, tá? Em alguns casos, ela vai ser a melhor possível, ou aquela que nós encontramos, ou uma das melhores, se houverem mais de uma política, tá? Esse caso, sim, ele poderia receber o título de política ótima, porque aqui nesse problema hipotético que nós estamos desenhando, essa política π, ela foi maior para todos os estados. Então ela retornou um valor máximo sempre, ela foi a melhor. Então, lembrando disso e considerando isso, vamos enunciar aqui as condições e as definições formais. Para o state value function, eu tenho a seguinte definição. Falando que ele é máximo, no estado S, é por definição. Então, ó, a função valor para uma política π ótima, ela é, por definição, o valor máximo de uma política π, onde a política seguindo π retorna o maior. Então, veja, o que a gente está dizendo assim? Claro, né? Para todo, que é o símbolozinho o A invertido, S pertencente ao conjunto de S's disponíveis, né? Então, olha o que eu estou falando, ó. Para as diversas políticas, por exemplo, ó, para as diversas políticas, então eu tenho aqui várias políticas, ó. Para as diversas políticas, π, eu vou pegar a máxima. Então, portanto, quando eu denoto V estrela, ou State Value Function Optimum, eu estou pegando esse valor se esse aqui for meu estado S. Eu vou retornar este valor e não esse ou esse, certo? É essa que é a leitura. Da mesma forma, eu posso vir aqui e desenhar para o meu caso do Action Value Function, que eu terei SA, que é a minha qualidade da ação tomada, é por definição, ó, tem uma estrelinha, é por definição o max das políticas da função Action Value π SA para todo S pertencente a S e para todo a ação tomada do espaço de ações possíveis em S. E isso aqui agora fica mais evidente, por quê? Porque em alguns estados, como no caso do Grid World, você tem algumas posições que você não pode adotar, né? Até poderia lá e tomava uma punição, mas você poderia simplesmente mudar a probabilidade quando ele chegasse numa parede. Por exemplo, lá no Grid World, tenho aqui as minhas grades e o agente está aqui, ó. Ele não pode vir para cá. Inicialmente, eu tinha a minha probabilidade igual a 1/4, né, que era igual a 0,25. Mas se, por exemplo, eu estou aqui, eu poderia fazer com que a minha probabilidade é 1/3 para ir para cima, para cá e para cá. Da mesma forma que se eu estou aqui, eu poderia alterar toda aquela distribuição para falar que, na verdade, eu tenho uma probabilidade de meio, que é igual a 0,5.
sendo que ele pode ir para cima ou para a esquerda, mas não para baixo ou para a direita, né? Então seria essa a ideia desse A para todo A que pertence ao conjunto de ações disponíveis em S. E essa é a definição, portanto, de um Action Value Function, que retorna a melhor qualidade possível de uma ação tomada em um estado seguindo o mesmo racional. Tenho várias políticas PI, né? E eu estou adotando a máxima possível, ok? Então é essa que é a definição. E aí a gente pode reescrever aqui então, já deixei tudo aqui no meu caderno escrito, que Q estrela, que é a Q ótima, é igual à esperança matemática de receber uma recompensa em T mais 1, mais gama. Veja só, o State Value Function ótimo, né? Porque a gente tem aqui o nosso estado sendo definido, né? Em ST mais 1, que é exatamente ele receber essa recompensa mais o gama, né, descontado daquele estado em que ele vai, tal que ST igual a S, AT igual a A. Né? Então essa é a esperança matemática dele, a definição formal matemática, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente discute a Bellman para essas duas formas que a gente tem aqui. Esta, né? E esta daqui. Beleza, pessoal? É isso então. Deixa teu like, se inscreva e bora para a próxima, pessoal. Tchau, tchau.